abandonou por um instante seu próprio corpo para lhe dar seu último adeus e retornou em seguida ao corpo. É preciso admitir que, nessa noite, manifestou-se a nós dois um espírito que se apresentou visível a nossos olhos e que assinalou a sua presença ao médico, tocando-lhe no ombro. Acrescento que ele é um dos membros do corpo médico de Augusta, dos mais experimentados e mais estimados. Interrogado por mim, declarou-se pronto a testemunhar sua parte na experiência, com escrupulosa exatidão que reproduzo aqui. O médico em questão escreveu: sou o médico de que trata a relação acima e atesto, sem hesitação, que achei absolutamente exata a narração do acontecimento ao qual assistimos ambos. Dr. Godrich. E também neste outro fato, observa-se a circunstância de evitar o fantasma desdobrado, fazer-se reconhecer, virando a cabeça para o lado oposto ao em que se achava percipiente quando ele lhe passou perto. No caso precedente, ao contrário, o fantasma obtivera o mesmo resultado ao aparecer com a cabeça envolvida em um véu espesso. Não creio que se possa pôr em dúvida o fato de que se tratava efetivamente do fantasma desdobrado da doente e não da aparição de um espírito, tanto mais que essa circunstância do desejo ansioso da moça de rever ainda uma vez a mãe coincidia com essa outra circunstância de ter o fantasma entrado no quarto em que repousava sua progenitora. Observo que esta particularidade, de não ter o fantasma sido visto pelo médico, demonstra que não podia tratar-se, desta vez, de um fantasma algo substancial, mas de uma forma puramente fluídica, não menos subjetiva, considerando que, ao passar junto do médico, provocou nele uma sensação de toque no ombro. Os casos em que a presença de um fantasma é assinalado sob a forma de percepções diversas pelos assistentes são bastante raros e dependentes das idiosincrasias sensoriais peculiares a cada um deles, pelo que torno a dizer que eles podem ser sensitivos para as sensações táteis supranormais, ou olfativas, ou motoras, e não serem para as percepções visuais. Na coleção de Pantasmas of Living é citado um caso no qual as três pessoas presentes perceberam, de modos diferentes, a manifestação de uma amiga falecida pouco antes. Uma percebeu-lhe a forma, a outra ouve-lhe claramente a voz, a terceira sente forte cheiro de violetas de Parma e isto porque o corpo da defunta, no leito de morte, estava literalmente coberto de violetas de Parma. Essas espécies de manifestações complexas e interessantes sugerem a presença, no mesmo local, de uma entidade espiritual capaz de discernir as idiosincrasias sensoriais das pessoas que lá estão para provocar nelas, em seguida, uma impressão supranormal intensa de modo a revelar a cada um sua presença no local. Com os 5 casos de ordem coletiva que acabam de ser expostos, parece-me estar demonstrado, de modo irrefutável, que, em regra geral, a explicação dos fenômenos de bilocação pela alucinação deve ser afastada. Digo em regra geral, porque ninguém contesta que se possam produzir pretensos casos do gênero que seriam, ao contrário, simples alucinações nascidas em indivíduos predispostos. Esses casos são de ordem individual e não de ordem coletiva. Os professores Charles Richet e Enrico Morcelli, ambos fisiólogos e psiquiatras de reputação mundial, declararam, explicitamente, em suas obras, que eles nunca conheceram exemplos de alucinações coletivas derivadas de um fenômeno de transmissão telepática do pensamento, embora algumas vezes elas se produzam por sugestão verbal, o que é uma coisa inteiramente diversa, como acontece nas multidões fanatizadas por contágio místico. Mas paremos por aqui. Tendo, pois, demonstrado a minha tese, quer por exemplos de ordem coletiva, quer por provas cumulativas que emergem do complexo das concordâncias existentes entre as modalidades variadas segundo as quais se desenvolvem os fenômenos em questão, acrescentarei agora alguns exemplos que, pela sua natureza, não lhes acrescenta grande coisa, pois que se trata de manifestações, no leito de morte, observadas e descritas por um só vidente. Como já o fiz notar, os casos de visões do corpo etéreo, liberto do corpo carnal e prestes a ascender às esferas espirituais, equivalem a visões de espíritos desencarnados propriamente ditos e são, em consequência, exclusivamente reservados aos olhos de sensitivos ou médiuns. Daí resulta que os casos de ordem coletiva são extremamente raros, contudo são ainda dignos de interesse pelo fato de a sua validade derivar de provas indiretas, tais como as visões coletivas de casos análogos de ordem embrionária ou as maravilhosas concordâncias entre as descrições de videntes do grupo em discussão com as dos percipientes de todos os outros grupos de manifestações congêneres que se desenrolam pouco tempo antes da morte ou no sono fisiológico, hipnótico, mediúnico,
ou nos estados transitórios de menoração vital, especialmente no desmaio ou sob o efeito de narcóticos, provas todas indiretas que foram fornecidas precedentemente de modo adequado. Caso 43. A senhora Sarah Underwood, no seu livro Automático Spirit Writing, Pag. 302, fala de uma doutora em medicina que nestes termos se exprime a respeito de uma experiência desse gênero no leito de morte de um moribundo. Há vários meses foi transportado para minha clínica um senhor que eu não conhecia e que se achava em situação tão grave que não dava lugar a esperança alguma de cura. Ele definhava havia 2 dias, depois veio a falecer quando eu me achava à sua cabeceira, desolada por não poder fazer nada em seu benefício. Vendo que só lhe restavam alguns momentos de vida, pensei na forma de prevenir a família e, de repente, tive consciência de uma presença ao meu lado. Voltando-me, fiquei como que fulminada ao perceber, bem perto de mim, o próprio enfermo que acabava de morrer. Essa forma espiritual parecia não ter consciência alguma de minha presença e olhava o seu próprio cadáver com expressão de grande espanto mesclado de terror. Detive-me também a observar o corpo rígido e, quando me voltei, a forma havia desaparecido, mas eu fiquei com a convicção de ter assistido à partida de uma alma. Caso 44. A senhora Florence Marriott, na obra The Spirit World, Pag. 128, narra o seguinte episódio, conto, entre as minhas melhores amigas, uma jovem senhora pertencente à alta aristocracia e dotada de faculdades mediúnicas maravilhosas, ainda que a coisa só seja conhecida de alguns íntimos devido aos preconceitos habituais. Há 1 ano ela teve ocasião de perder sua irmã mais velha, de apenas 20 anos de idade, acometida de pleuresia. Edith, este o nome da jovem médium, nem por um só instante quis deixar a cabeceira da irmã e, achando-se em estado de clarividência, assistiu ao processo da separação do espírito. Contou-me ela que, nos últimos dias de sua vida terrestre, a pobre doente tornara-se turbulenta, sobreexcitada, delirante e constantemente se virava na cama, proferindo frases e palavras incoerentes. Foi então que Edith começou a distinguir uma espécie de nebulosidade sutil, como ligeira fumaça, que se acumulava acima de sua cabeça, espalhando-se pouco a pouco e, condensando-se, tinha acabado por assumir as proporções, forma e aspecto da irmã agonizante, de modo a se lhe assemelhar em todos os pontos de vista, excetuando-se a falta de coloração. Essa forma flutuava no ar, com o rosto voltado para baixo, a poucos pés acima da enferma. À medida que o dia declinava, foi-se acalmando a inquietação da moribunda, dando lugar, pelo crepúsculo, a profundo esgotamento que anunciava a agonia. Trêmula, Edith observava a irmã, seu rosto ficou lívido, seus olhos se empanaram, mas, acima, a forma fluídica se purpureava e parecia gradualmente animar-se com toda a vida que se lhe escapava do corpo. Um momento depois, a jovem moribunda jazia inerte e sem consciência nos travesseiros, mas a forma que flutuava acima dela se transformara em espírito vivente. Ainda os cordões de luz, semelhantes a fluorescências elétricas, continuavam ligados ao coração, ao cérebro e demais órgãos vitais. Chegou o momento supremo, o espírito oscilou algum tempo, de um lado a outro, para ir, em seguida, colocar-se em posição estendida ao lado do corpo inanimado. Estava aparentemente muito débil, apenas capaz de se estirar, mas era a reprodução vivente de seu corpo. Enquanto Edith contemplava essa cena curiosa, eis que surgem 2 formas luminosas nas quais ela reconheceu o seu próprio pai e a sua avó, ambos falecidos na mesma casa. Os 2 se aproximaram do espírito liberto, afetuosamente o sustentaram, colhendo em seus braços, enquanto a cabeça descansava completamente no ombro do pai. Assim permaneceram por algum tempo até que o espírito readquiriu alento. Então romperam-se os cordões luminosos que o retinham ao corpo e, tendo sempre a forma em seus braços, dirigiram-se para a janela, elevaram-se e desapareceram de vista. Caso 45. Tiro de um livrinho de ouro, The Ministry of Angels, cuja autora é a senhora Joyce New. Ela é uma sensitiva de educação e cultura superiores que reveses da fortuna constrangeram a ganhar sua vida exercendo a profissão de enfermeira diplomada. Fato altamente sugestivo é que essa sensitiva pôde seguidamente observar, durante uma 20ª de anos, o fenômeno da exteriorização do corpo etéreo no leito de morte de numerosos enfermos, fenômenos que sempre combinavam com as visões de espíritos de defuntos que acorriam para assistir os seus parentes ou amigos na hora suprema. O caso de Joyce New é de tal modo importante por suas consequências teóricas que necessário me parece mencionar aqui as seguintes palavras do professor Reverendo Haroldo Nilson,
que conheceu pessoalmente a autora. Escreve ele, um dos mais belos livros que li foi escrito por uma senhora inglesa, clarividente, e tem o título de The Ministry of Angels. Essa senhora, que se chama Joyce Neal, é clarividente desde a infância, sem ter feito profissão de médium. Não me contentei em ler seu livro, fui procurá-la em Londres, em 1919, e tive enorme alegria e grande conforto em conhecê-la assim como é o seu marido. Se dado me fosse designar, presentemente, duas pessoas que eu consideraria como dignas de serem chamadas apóstolos de Jesus a citaria, assim como é o pastor Valuen. Nunca encontrei, em toda a minha vida, tão verdadeiros discípulos do Cristo e jamais estive em contato com vidas tão simples e capazes de amar em todas as coisas. A amizade dessas duas pessoas é o que a vida me ofereceu de mais belo. Isto dito, vou relatar 3 casos extraídos do livro em questão. O que se segue é a primeira manifestação do gênero a que assistiu a senhora Joyce Neal no leito de morte de uma amiga particularmente querida, muito antes de se consagrar à profissão de enfermeira. Escreve ela, certa noite despertei, em sobressalto, de um sono profundo e achei o quarto iluminado, se bem que não houvesse nenhuma lâmpada, e vi ao meu lado o fantasma de minha boa amiga Maggie, que assim me falou: tenho um segredo a te comunicar. Sei que não tenho mais que alguns dias de vida. Desejo que permaneças comigo até o último momento e que consoles minha mãe depois de minha partida. Depois que eu me refiz um pouco do medo e do assombro que me acusou a presença do fantasma, este esvaeceu e lentamente desapareceu a luz. Decorrida uma semana, a família de minha amiga mandou chamar-me. Encontrei Magia doente em consequência de um resfriado, sem febre, sem nada de grave em seu estado e enferma bem longe de experimentar pressentimento de morte. Parecia evidente que ela não havia conservado a menor recordação da visita que me fizera em espírito. É este um mistério que não consigo explicar, tanto mais que, no decurso de minha vida, tive numerosas aparições de vivos que me falaram e aos quais falei, e sempre tive de convencer-me que nunca eles guardaram lembrança de se terem comunicado comigo. Encontrava-me na casa de Magia havia 3 ou 4 dias, quando certa noite ela foi subitamente acometida de terrível crise e expirou nos meus braços antes que o médico tivesse tempo de acudir. Foi essa a primeira morte a que assisti. Logo que cessou de bater o seu coração, vi distintamente algo semelhante ao vapor que se desprende de uma caldeira em ebulição elevar-se de seu corpo, pairar a curta distância do cadáver e se condensar em forma absolutamente idêntica à de minha amiga. Essa forma, a princípio incerta em seus contornos, ia-se precisando cada vez mais até tornar-se completamente distinta. Estava envolta em uma espécie de véu branco com reflexos nacarados sob o qual se desenhavam as formas. Seu rosto era bem o da minha amiga, porém espiritualizado e sem vestígios dos espasmos que o haviam torturado na agonia. Quando mais tarde me tornei enfermeira, vocação em que persisti durante 20 anos, tive oportunidade de assistir a numerosas mortes e logo depois do decesso observei sempre a condensação da forma etérea acima do cadáver, forma sempre idêntica do corpo somático e que, apenas condensado, esvaecia aos meus olhos. Ob. Cite. Pags. 15-16. Caso 46. Entre os fatos variados desse gênero narrados no livro, a autora não se detém mais a descrever minuciosamente os fenômenos de desdobramento fluídico que observou, tornaram-se-lhe tão familiares que já não mais lhe pareciam surpreendentes. Ela se limita a mencioná-los brevemente e só lhe interessam as aparições de defuntos no leito de morte, como demonstra o exemplo que se segue. Escreve a autora: um dos meus amigos foi atacado de pneumonia e levado ao hospital, onde morreu algum tempo depois. Era um bom homem e dos mais religiosos, a quem não amedrontava a ideia da morte. Sua mulher, igualmente muito religiosa, velava constantemente à sua cabeceira, com resignação, esperando o seu fim. Perto de 1 hora antes de morrer, o paciente voltou-se para a esposa e, indicando-lhe alguém que se achava no ar, lhe disse: olha, Benia está aqui. Ele veio para receber-me e estende as suas mãozinhas, sorrindo. Tu percebes? A mãe respondeu: não, meu querido. Não posso vê-lo, mas sei que está aqui porque tu vês. Benia era o único filho do casal e havia morrido 1 ano antes, aos 6 anos de idade. Também vi distintamente sua forma. Era um gracioso anjinho de cabelos pretos encaracolados, olhos azuis e vestia a tradicional toga branca dos espíritos. Seu rosto tinha a expressão de uma criança normal, mas espiritualizado, etéreo, radioso, como não se encontra no mundo dos vivos. Pouco depois,
O pai caiu em um sono tranquilo, no qual permaneceu perto de 1 hora, e o querido anjinho ficou sempre ao lado do pai agonizante, com o rosto radiante de alegria ao pensar na união iminente. De tempos a tempos, ele lançava um olhar afetuoso para a mãe, que nada percebia. A respiração do moribundo não tardou a se tornar penosa, depois enfraqueceu e, enfim, cessou. Então fui testemunha do habitual fenômeno, que se me tornou familiar, da formação do corpo etéreo acima do corpo somático, inerte. Quando a forma apareceu perfeita e animada, o anjinho tomou a mão do pai, também transformado em ser luminoso, e vi que ambos se miravam e sorriam com expressão do mais terno afeto e da maior felicidade. Foi esse um espetáculo sublime. Assim, a morte, na qual o mundo pensa com horror e que todos consideram o mais espantoso mistério, torna-se, ao contrário, bela e benfazeja, assim como a revelação mais demonstrativa do amor infinito que o Pai Eterno testemunha às suas criaturas. Depois que deixei o hospital para me dedicar à assistência particular, nenhum só paciente morreu sem que eu percebesse à sua cabeceira mais formas angélicas que acorriam para receber o espírito liberto e o conduzir à sua nova morada em uma nova esfera de vida. Ob. Cite. Pags. 41-42. Caso 47. Eis ainda um fato que se assemelha ao anterior. Escreve a senhora Joyce Neal, achava-me junto ao leito de morte da senhorita Ellie, graciosa jovem de 17 anos de idade e minha amiga. Sucumbi à tuberculose, sem sofrimento, porém o extremo langor do corpo a tornava tão fatigada moralmente que já desejava entrar no eterno repouso. Quando chegou a sua hora suprema, notei que 2 formas espirituais estavam junto dela, uma à direita e outra à esquerda do leito. Não me apercebi de sua entrada no quarto, pois, quando se me tornaram visíveis, já se achavam nos lados da moribunda, mas eu as distinguia tão nitidamente com as pessoas vivas. Chamo anjos a essas luminosas entidades e daqui por diante sempre as denominarei assim. Logo reconheci nessas visões angélicas 2 mocinhas que, durante a sua curta vida, foram as melhores amigas da agonizante, falecidas 1 ano antes com a sua mesma idade. Um momento antes de surgirem, a moribunda exclamou, como escureceu de repente. Não vejo mais nada, mas, apesar disso, ela viu imediatamente as suas 2 amigas, belas como anjos. Supremo sorriso de felicidade iluminou-lhe o rosto e, estendendo as mãos, lhes disse alegremente, vieram me receber? Como isto me torna tão feliz, porque estou tão fatigada. E, enquanto ela estendia as mãos para as visões angélicas, essas faziam o mesmo. Uma tomou-lhe a mão direita e a outra esquerda. Via-se no rosto delas um sorriso ainda mais doce do que aquele que irradiava dos olhos e dos lábios da moribunda, tão feliz por experimentar em breve o repouso a que aspirava. Ela já não falava e por um minuto continuou com os braços estendidos no ar, com suas mãos nas das amigas mortas que ela não deixou sequer um minuto de contemplar com um ar de infinita ventura. Em dado momento, as mãos espirituais deixaram as da agonizante, que tombaram pesadamente sobre a cama. A moribunda suspirou como se fosse adormecer e, após breves momentos, seu espírito evolou para sempre de seu corpo, mas no seu semblante permaneceu impresso esse sorriso tão doce, que o havia iluminado quando ela percebeu a vinda de suas falecidas amigas, as quais se conservaram à cabeceira da morta durante o tempo necessário para que o corpo etéreo se reconstituísse acima do cadáver. Isto feito, colocaram o espírito recém-nascido no meio delas e ele lhes era semelhante. De modo que já não eram 2, mas realmente 3 os anjos que eu vi agora no quarto. Logo depois, as 3 formas se elevaram e desapareceram no alto. Ob. Cite. Pags. 37 e 39. Tais são os relatos de sensitivos. Eu lhes acrescentarei uns extratos da importantíssima narração do Dr. Wiltse sobre uma experiência pessoal de bilocação com otoscopia que lhe aconteceu durante o período crítico de uma moléstia extremamente grave que o levou à beira do túmulo. Assim terão os leitores a possibilidade de julgar até que ponto os fenômenos de visualização do corpo etéreo, em via de exteriorizar-se, concordam com os fenômenos que algumas vezes se produzem junto aos moribundos, isto é, o desdobramento de seu próprio corpo etéreo. O caso do Sr. Wiltse foi rigorosamente estudado pelo Dr. Odgson e por Miers e figura entre os casos mais demonstrativos que se conhecem. Basta dizer que as principais testemunhas do fato assinaram, perante um tabelião, um atestado sob a fé de juramento, no qual certificam serem exatas as condições nas quais o Dr. Wiltse descreve a visão que ele teve no momento em que recobrou o conhecimento depois de uma crise de coma vizinha da morte. Devo acrescentar que,
Durante o processo do fenômeno, se produziram fenômenos de peregrinação à distância do corpo etéreo, com percepções verídicas de situações longínquas, episódios que não reproduzirei, cioso que estou de me ater à reprodução dos extratos em que o relator expõe o que lhe foi dado observar durante o desenrolar do desdobramento de seu próprio corpo etéreo. Para a relação completa do episódio, remeto os meus leitores ao vol. 8, pag. 180, dos Proceedings of the Society for Psychical Research. Caso 48. Após ter descrito as fases de sua enfermidade até o momento em que se sentiu morrer e fez as últimas despedidas da família e dos amigos, o Dr. Wiltse continua nestes termos: perto de 4 horas estive privado dos sentidos e sem que fossem perceptíveis as batidas do coração, afirmou o Dr. Haynes, que ficou à minha cabeceira. Em dado momento, muitos dos presentes me consideraram morto e a notícia se espalhou além das paredes de meu lar a ponto de os sinos da cidade anunciarem a minha morte. Creio ter me encontrado em condições de inconsciência absoluta. Naturalmente não me proponho a precisar-lhe a duração, visto que 1 minuto ou 1 século passados em tal estado parecem idênticos. De todo modo recuperei os sentidos e percebi que me achava ainda em meu corpo, embora verificasse nada mais de comum existir entre meu corpo e meu eu. Estupefato e feliz, pela primeira vez eu contemplava a mim mesmo, quero dizer, o meu eu real que se achava, de todos os lados, encerrado pelo não eu que o aprisionava como em um sepulcro de greda. Com todo o interesse de um profissional de medicina, eu esquadrinhava as maravilhas de meu corpo ao que estava intimamente ligado e como que fixado aos diversos tecidos, a alma viva desse corpo inerte. Verifiquei que o tecido cutâneo marcava as fronteiras exteriores do tecido anímico, se assim posso dizer. Compreendia perfeitamente a minha condição e, com calma absoluta, raciocinava: estou morto, no sentido que se dá habitualmente a esta palavra e, todavia, me sinto mais vivo do que nunca e observo que vou me separar de meu corpo. Concentrei, pois, minha atenção no interessante processo de separação da alma. Em virtude de uma força aparentemente extrínseca, o meu eu se sentia impelido e repelido de lado, para frente e para trás, com o mesmo movimento de um berço, e, por efeito desse processo, os laços que o uniam aos tecidos do corpo iam se rompendo gradualmente. Passado algum tempo, cessaram os movimentos laterais e notei que simultaneamente se rompiam inúmeros fios nas plantas dos pés, nas pontas dos dedos e em seguida nos calcanhares. Isto feito, senti-me lentamente puxado dos pés para a cabeça, do mesmo modo com o qual se pode puxar um cordão elástico. Lembro-me perfeitamente de que, ao chegar à altura do quadril, disse a mim mesmo: agora já não há mais vida do fêmur para baixo. Já não me recordo do momento em que saí do abdômen e do peito, mas claramente me recordo do instante em que o meu eu se condensou na cabeça. Foi então que fiz esta reflexão: neste momento me acho acumulado na cabeça, dentro em pouco estarei completamente livre. Senti-me em seguida como se estivesse na periferia do cérebro quando ele se achava vazio, depois como se as membranas dele estivessem ligeiramente comprimidas por toda parte, depois como se escorregasse através das suturas do crânio e finalmente me vi sair da caixa craniana à maneira de um corpo membranoso, cujos tecidos se houvessem achatado para passar através de uma fenda. Lembro-me perfeitamente bem como parecia a mim mesmo qualquer coisa de semelhantes a uma medusa, no que concerne a forma e a transparência. Enquanto eu emergia da cabeça, senti-me novamente puxado e repuxado para cima e para baixo, depois de lado, como uma bola de sabão ainda ligada ao tubo, até o momento em que me vi separado do corpo e me senti descer lentamente em direção ao solo, onde pouco a pouco me desenvolvi até atingir as proporções de um homem. Vi-me transparente, de cor azul, e completamente nu. Esta última condição me embaraçou e, para evitar os olhares das duas senhoras que via diante de mim, assim como dos outros presentes, tratei de fugir para o lado da porta que tinha ficado aberta, mas apenas havia chegado ali, verifiquei estar completamente vestido. Tranquilizado neste ponto, voltei sobre os meus passos para me entreter com os meus amigos e conhecidos. Ao voltar-me, meu cotovelo esquerdo tocou o braço direito de um homem que se achava na soleira da porta. Com grande surpresa minha, seu braço passou através do meu sem opor qualquer resistência, depois do que as duas seções de meu braço se reuniram do outro lado sem que eu nada sentisse, como se fossem feitas de ar. Rapidamente encarei esse homem para ver se ele se apercebera do contato, porém não se moveu e continuava a olhar tristemente o leito que eu havia então abandonado. Acompanhei o seu olhar nessa direção e vi meu próprio corpo jazer ligeiramente virado sobre o flanco direito.
A palidez de meu rosto me apavorou. Há muitos dias que não me via no espelho e nunca imaginei ter chegado a esse grau extremo de palidez. Vi diversas pessoas sentadas ou de pé em volta de meu cadáver. Particularmente, notei duas mulheres que choravam, ajoelhadas à minha esquerda. Em seguida vim a saber que uma delas era minha própria esposa e a outra minha irmã, mas, nesse momento, eu não tinha uma ideia precisa da individualidade. Esposa, irmã, amigos, tudo era para mim a mesma coisa. Já não me lembrava de que havia graus de parentesco, ou, pelo menos, não pensava nisto. Só distingui os sexos e nada mais. Sinto-me tão bem agora, pensei eu, quando ainda há pouco sofria terrivelmente. A mudança que sobreveio e que me libertou é o que chamam morte, a morte que causa tanto pavor e que agora passou. E eis que torno a encontrar-me o homem como antes, vivo e pensante. Sim, pensante, com maior lucidez que anteriormente. E não estarei mais doente agora. E não mais terei medo de morrer. Percebi então que um tênue fio, semelhante ao filamento de teia de aranha, partindo de meu occipital, ia me prender ao meu corpo, por baixo do pescoço. O Dr. Wiltse conta, aqui, como saiu, em espírito, do aposento, para ir peregrinar ao longe. Entre outras coisas, teve visões simbólicas complexas. Em seguida descreve o seu retorno à vida, sem que nisso pensasse e sem esforço algum de minha parte. Meus olhos carnais se abriram. Eu olhava as minhas mãos, depois a cama em que me achava estendido e, compreendendo que ainda estava no meu corpo, exclamei decepcionado, o que me aconteceu então? Será preciso que eu morra novamente? Senti-me extremamente fraco, contudo encontrei força para narrar aos presentes o que me acontecera, embora todos insistissem para que eu não falasse. Imediatamente fui tomado de acessos de vômitos, irresistíveis e terríveis. Assim conta o Dr. Wiltse. Assinalarei brevemente algumas concordâncias entre a autoobservação desse fenômeno de desdobramento e os fenômenos expostos de percepções do desdobramento dos outros. Deixando de lado as concordâncias assaz evidentes como as que provam a existência de um fluido ou aura que se exteriorizava do organismo do moribundo para se condensar em seguida em um corpo etéreo idêntico, na forma, ao corpo somático, salientarei que, nesta relação, se encontram episódios de autoscopia interna análogos aos já descritos pelos sensitivos, assim como o fenômeno da visão dos filamentos ligando o corpo etéreo ao corpo somático e o das oscilações laterais ao qual estava submetido o corpo etéreo no processo da libertação do corpo somático, particularidades tão inesperadas a priori que, do ponto de vista alucinatório, não se compreenderia como a imaginação de tantos alucinados teria podido concordar nessa fabulação. A esse fenômeno se acrescentaria um episódio complementar da Sra. Mahavati assim descrito. O espírito oscila algum tempo de um lado e do outro para vir em seguida colocar-se de pé ao lado do corpo inanimado, episódio que corresponde à indicação do Dr. Wiltse. Eu emergia da cabeça. Senti descer lentamente em direção ao solo, o que quer dizer, a colocar-me ao lado do corpo inanimado. Faço notar ainda o fenômeno de sair o espírito pela cabeça e começar a se formar desde as plantas dos pés, fenômeno que foi assim descrito por Jackson Davis por ocasião da morte de um sexagenário. O cérebro atraía-se os elementos elétricos, magnéticos, motores, vitais, sensitivos, espalhados por toda a parte no organismo, de sorte que a cabeça ficou como que iluminada. E, enquanto que de uma parte as extremidades do corpo se esfriavam e me pareciam escuras, de outra o cérebro irradiava uma grande e especial luminosidade, descrição que corresponde às expressões do Dr. Wiltse, simultaneamente, na planta dos pés, nas extremidades dos dedos desses, depois no calcanhar, percebi que se rompiam inúmeros filamentozinhos e, isto feito, comecei a me sentir puxado dos pés para a cabeça, da maneira pela qual se puxa um cordão elástico. Finalmente, encontra-se na descrição acima um detalhe particular altamente sugestivo, porque confirma o que já expliquei nos meus comentários ao caso 34, a propósito dos fantasmas dos vivos e dos mortos que aparecem sempre vestidos, particularidade absurda, na aparência, mas que se explica hoje pelo que nos revela a fotografia do pensamento, a saber, que o pensamento e a vontade são forças plasticizantes e organizadoras. Sendo assim, fácil é concluir daí que, se tais fatos se produzem de uma maneira excepcional durante a existência corporal, essas forças do pensamento e da vontade humana se exercerão, de modo normal, no mundo espiritual, isto é, no ambiente etéreo, e isto pelo fato mesmo de se exercerem as forças plasticizantes precisamente no éter imaterial.
Compreende-se, pois, que basta um espírito desencarnado ver-se ou desejar-se vestido para imediatamente atingir o fim desejado. E o Dr. Wiltse, por sua vez, observa. Vi-me transparente, de cor azul, e completamente nu. Esta última circunstância me embaraçou e, para evitar os olhares das duas senhoras que via diante de mim, tratei de fugir para o lado da porta que tinha ficado aberta, mas, apenas havia chegado ali, verifiquei estar completamente vestido. Evidentemente o desejo de se apresentar vestido havia operado o prodígio da condensação etérea das vestes na sua pessoa, vestes que, nos casos iguais, são sempre as que eram usadas antes da sua última doença. Recordo que a mesma coisa sucedeu no episódio narrado por mim nos comentários do caso 34, em que a senhorita Scatcherd, posando diante de um fotógrafo, pensou, com pesar, que deveria ter vestido a sua bela camiseta ornada de rendas, pensamento que determinou uma condensação etérea da blusa desejada, que apareceu bem distintamente na chapa fotográfica recobrindo o que havia vestido naquele dia. E já que estamos neste tema das concordâncias, quero completá-lo observando que, entre as crenças tradicionais comuns aos povos selvagens, existem narrações idênticas de fatos, circunstância que tende a provar que há, na base de todos esses fatos, a mesma explicação. Eis em que termos um missionário, de volta do arquipélago de Tahiti, Polinésia, expõe as crenças dos aborígenes a respeito. No momento da morte, acreditam os tahitianos que a alma se retira para a cabeça, para dela sair em seguida e passar por um lento e gradual processo de reabsorção em Deus, do qual emanaria. Curioso e interessante o fato de crerem os tahitianos na saída de uma substância real que tomaria a forma humana. E assim eu creio na fé dos que dentre eles são dotados da faculdade de clarividência e que afirmam que o moribundo apenas cessou de respirar, se desprende de sua cabeça um vapor que se condensa no ar, a pouca distância do corpo, e que permanece ligado a ele por uma espécie de cordão formado da mesma substância. Essa substância, afirmam eles, aumenta rapidamente de volume e toma, ao mesmo tempo, o aspecto do corpo de onde provém. E, quando esse último fica frio e inerte, o cordão, ligando a alma ao corpo, se dissolve, e a alma libertada vai-se embora, assistida por mensageiros invisíveis, ao que parece. Metapsychical Magazine, outubro de 1893. Temos aqui uma descrição que corresponde, nos seus mínimos detalhes, às que têm sido feitas pelos videntes de hoje. Isto dito, não é lógico nem sério querer encontrar a razão de tais semelhanças nas hipotéticas coincidências fortuitas. De outra parte, como os tahitianos não puderam aurir suas crenças dos povos civilizados e estes não as tomaram aos polinésios, somos bem forçados a reconhecer que de tal concordância emerge forte presunção a favor da objetividade do fenômeno assinalado pelos videntes. Compreende-se, pois, que, para quem formou uma convicção espiritualista apoiada sobre as modalidades diversas segundo as quais se realizam os fenômenos mediúnicos, tal concordância de provas atinge um grau de probabilidade equivalente a uma demonstração experimental, tanto mais que o fenômeno de bilocação é, no fundo, o complemento necessário, ou melhor, a condição sine qua non da existência de grande parte da fenomenologia mediúnica, a começar pelas formas espontâneas de aparições post-mortem para terminar nos fenômenos experimentais de materialização. E, que disto se tome nota, tais considerações valem tanto para os defensores da hipótese espírita como para os animistas totalitários. Sobre este último ponto, sinto-me feliz por encontrar-me de acordo com o célebre metapsiquista norte-americano Eroard Carrington, conhecido por sua prudência, que assim se exprime em sua introdução ao interessantíssimo livro de Sylvain Moudon, The Projection of the Astral Body. Pode-se afirmar, sem receio algum de engano, que as provas da existência de algo de semelhante ao corpo astral vão se acumulando constantemente com as pesquisas psíquicas de hoje e que estas provas são mais do que nunca convincentes. É, por assim dizer, supérfluo acentuar que, se tais provas fossem admitidas, chegar-se-ia a explicar grande número de fenômenos supranormais que, de outro modo, permaneceriam inexplicáveis. Por exemplo, as casas assombradas, as aparições de fantasmas vistos coletivo ou sucessivamente por muitas pessoas, as fotografias transcendentais, a clarividência, etc. É, uma vez admitida a presunção tão forte de que o corpo astral é, em tais circunstâncias, capaz de animar ou interessar a matéria, então explicados estariam também os golpes vibrados, o deslocamento de objetos sem contato, telestesia,
os fenômenos de poltergeist, espírito assombrador, e outros fenômenos físicos de natureza semelhante. Em suma, uma vez reconhecida a existência de um corpo astral capaz de se exteriorizar, um feixe de luz seria assim projetado sobre as manifestações psíquicas e esclareceria tanto as físicas como as mentais. Idem. Pags. 19:20. Forçoso é convir que as observações feitas se apresentam tão evidentes que nenhum só metapsiquista poderia pensar em contestá-las. Elas demonstram, por assim dizer, a necessidade teórica de postular a existência de um corpo astral no homem, se se quer interpretar uma grande parte dos fenômenos supranormais. Isto dito, apresso-me a reconhecer que os homens de ciência, aos quais cabe uma grande responsabilidade moral em razão de sua autoridade como representantes oficiais das ciências formadas pela pesquisa experimental, têm o dever de proceder com extrema prudência antes de se pronunciarem definitivamente sobre a natureza das manifestações supranormais, que modificariam profundamente a orientação que predomina, no momento, nos meios científicos, o que faz que um homem de ciência possa estar pessoalmente convencido da origem provável de toda uma categoria de fenômenos metapsíquicos, mas abstenha-se, prudentemente, de o declarar quando se discute oficialmente. E aqui se formula a pergunta: para reconhecer os fenômenos de bilocação como uma aquisição definitiva da ciência, o que ainda seria preciso? Simplesmente isto: que a realidade dos fatos de desdobramento do corpo etéreo seja demonstrada por meio de provas experimentais tangíveis, de qualquer sorte. Os métodos experimentais, próprios para atingirem esse objetivo, são numerosos e já foram empregados, ainda que com processos científicos geralmente insuficientes. Entretanto, entre as provas experimentais obtidas, há as que são dignas de atenção e elas fazem bom augúrio do futuro das ditas pesquisas. Assim, por exemplo, já se obtiveram fotografias de duplos e, entre as mais notáveis, as do capitão Volpi na Itália, dos professores Strati e Asden na România, do reverendo William Stainton Moses em Londres, do céu de Rochas e do Dr. D'Urville em Paris. Obtiveram-se também fotografias de fantasmas, mais ou menos bem formados, no leito de morte de diversos moribundos. O Dr. Baraduc, por exemplo, teve a força de ânimo de fotografar a esposa e o filho no momento da morte. Também foram feitas experiências de desdobramento, por meio do hipnotismo, pelos mesmos céu de Rochas e Dr. D'Urville. Este último chegou mesmo a obter a fluorescência de uma carta embebida de uma substância especial, colocando-a na parte do espaço em que a sonâmbula localizava o duplo e de outra pessoa distante e deitada, achando-se então em sono hipnótico. Citam-se ainda outros exemplos de duplos que manifestaram a sua presença provocando efeitos físicos. Com Eusapia Paladino obtiveram-se à distância e desta vez o fato é de granito impressões de seu rosto exteriorizado, o que quer dizer de seu corpo etéreo desdobrado e materializado. Sobre a autenticidade destes últimos fenômenos não é mais permitido levantar dúvidas e eles deveriam ser considerados como aquisição da ciência, o que, teoricamente falando, não é dizer pouco. Quanto às outras modalidades experimentais precedentemente enumeradas, força é convir que elas podem ser rejeitadas em parte devido à insuficiência de detalhes ou à possibilidade de as interpretar pelas hipóteses da sugestão e autossugestão. Escrevendo isto, não pretendo afirmar que as pretensas causas de dúvida sejam legítimas, mas simplesmente que os métodos de experimentação e de controle têm necessidade de ser mais rigorosos para se chegar à certeza científica. As memoráveis experiências do céu de Rochas e do Dr. D'Urville não podem deixar de ser assinaladas, porque foram conduzidas com um método rigorosamente científico por homens plenamente conscientes das dificuldades inerentes a tais investigações. Eis, em resumo, em que consistem as experiências do céu de Rochas. Como se sabe, ele conseguiu obter o fenômeno de exteriorização da sensibilidade em seus próprios sujeitos, graças aos habituais métodos magneto-hipnóticos, fenômeno que ia se acentuando à medida que se prolongavam os passes hipnóticos, até que as camadas concêntricas da sensibilidade exteriorizada vinham, por assim dizer, polarizar-se à direita e à esquerda do sujeito e se mostravam sob a forma de duas colunas fluídicas luminosas, diversamente coloridas, colunas que acabavam por se aproximarem, reunirem, confundirem e constituírem uma espécie de fantasma que repetia, ao mesmo tempo, cada movimento do sujeito. A existência do fantasma podia se estabelecer, com certa segurança, pelo fato de experimentar o sujeito rapidamente as sensações correspondentes ao contato ou à dor, quando, sem ele o saber,
se tocava ou picava o lugar por ele indicado ou ainda se, por acaso, alguém atravessava essa zona. Por outro lado, aconteceu certa vez que o sujeito, tendo por acaso dirigido seus olhares, durante o seu sono, para um espelho à sua frente, teve a ilusão de se ver diante de outro fantasma idêntico ao que estava de seu lado, fantasma que era a imagem refletida de seu duplo. Finalmente, de outra feita, o fenômeno, não procurado, se realizou com Eusapia Paladino, que de Roxas havia hipnotizado com intenções diversas. Escreve ele, consegui rapidamente mergulhá-la em estado de profunda hipnose e então ela viu, grandemente estupefata, aparecer à sua direita um fantasma de cor azul. Perguntei-lhe se esse fantasma era John. Não respondeu ela, mas John se serve desta mesma substância, resposta que não esperava de Roxas e que é altamente sugestiva e instrutiva. Após as experiências do passado tendentes a provar, experimentalmente, a existência de um corpo etéreo, cumpre citar aqui outras experiências recentes sobre o mesmo tema e que levam a uma demonstração próxima e definitiva neste sentido. Refiro-me a uma série extremamente importante de experiências organizadas no laboratório do Instituto de Investigações Psicológicas, que traz o nome de seu fundador, Dr. William Bernard Johnson, instituto criado há alguns anos em Reno, Nevada, Estados Unidos da América. Essas experiências, devidas ao Dr. Vacher, foram minuciosamente descritas por ele no boletim de outubro de 1933 do Instituto e lhe foram sugeridas pela teoria intraatômica da professora Sra. Gaskell, segundo a qual os átomos físicos, que constituem o organismo de qualquer criatura viva, são interpenetrados por um elemento vital, uma certa vida, a qual se deve a organização dos seres vivos. Essa nova unidade ou essência, não possuindo as propriedades físicas do átomo, não entraria nas combinações atômicas e, consequentemente, não poderia formar combinações químicas, mas permaneceria intra- e infraatômica, e na hora da morte se desprenderia do sistema atômico que ela havia organizado e vitalizado. A professora Sra. Gaskell, em sua obra What is Life? O que é vida? Convidava os seus colegas de física e de química, que dispunham de laboratório, para procederem a experiências cruciais sobre esta questão, consistindo em provocar a morte e aplicar, ao mesmo tempo, métodos aptos para medir, registrar e assinalar, por qualquer modo, a quantidade de vida que teoricamente deveria escapar-se de um organismo vivo, isto é, de um sistema atômico, durante a crise da morte. O Dr. Vacher aceitou o convite e organizou as suas experiências pessoais baseadas neste princípio. Se um elemento vital realmente existe, então deveria ser possível obter provas fotográficas de sua presença por meio de disposições especiais para uma experimentação em laboratório. Nesse sentido imaginaram aparelhos e métodos minuciosamente descritos, graças aos quais os experimentadores efetivamente conseguiram obter fotografias de formas fantasmais bem definidas, determinadas por algo que se separa do corpo no momento da morte. Essas formas reproduziam exatamente o corpo físico do qual emanavam. Naturalmente tratava-se de experiências executadas com pequenos animais de modestas proporções. Assim, por exemplo, colocou-se na câmara do aparelho um grande grilo dos campos e, no momento da morte do inseto, acionou-se um aparelho fotográfico que registrou a presença de um grilo fantasma superposto ao cadáver do inseto. Idênticos resultados foram obtidos com ratos e rãs. O que de mais sugestivo há nas experiências em apreço reside neste fato, quando os experimentadores, no fim de certas experiências, conseguiram restituir a vida ao animalzinho enterizado, verificaram que a chapa fotográfica não fora impressionada. Ao contrário, quando a chapa havia fixado o fantasma fluídico do animalzinho morto, os experimentadores se esforçavam em vão para restituir a vida ao animal sacrificado, para o que nunca deixaram de recorrer a injeções de adrenalina. O Dr. Vacher concluiu que chegou a demonstrar que, durante a crise da morte do corpo físico escapava um corpo espiritual, inferindo, logicamente, que aquilo que se verifica nos animais pertencentes às formas inferiores da vida deve evidentemente verificar-se também nas formas superiores da vida, inclusive a espécie humana, e que os mesmos resultados devem ser obtidos, o que parece incontestável. Cumpre observar que tais experiências vêm conferir valor científico a certas afirmações de sonâmbulos clarividentes, que podemos ler nos livros de antigos magnetizadores, afirmações segundo as quais acontecia aos sonâmbulos em questão perceberem os fantasmas fluídicos de animais domésticos que eram mortos no mesmo momento, na casa em que se faziam experiências.
E o próprio Daniel Douglas Home viu certa noite o fantasma de um cãozinho pertencente a um dos experimentadores, animal morto, naquele momento, em sua cama. Lloyd Dunraven conta o caso nos seguintes termos: Home caminhou para a cama e caiu subitamente em transe. Pôs-se a murmurar palavras incompreensíveis. Verifiquei que se achava mesmo no estado de transe. As paredes e o teto começaram a vibrar com violência, dando a impressão de que acima de nossas cabeças havia um baile desordenado, o que não acontecia. De repente, Home virou-se para mim e exclamou: "Oh, que vejo! O pobre do animalzinho está morto." Que animalzinho? A Branquinha era o nome de uma cadelinha pertencente à Sra. Hall. Seus donos vão ficar desolados. Ela morreu agora mesmo, exato. Ela, porém, não está morta. Parece uma bola de eletricidade, um pequeno globo de luz. Eis que se eleva no ar. Mais tarde entrará em contato com uma substância especial que a absorverá. O que absorverá? Como? Entendi uma outra forma mais elevada de existência animal. Mas nesse intervalo um espírito qualquer poderá pulsar-se dela, embora eu tenha dito que parecia um pequeno globo luminoso, quando se destacou do corpo tinha a aparência de um cão. Em todo caso, mesmo que um espírito consiga apoderar-se dela, seria por pouco tempo, porque deve confundir-se em uma outra forma animal. Tal é a lei da natureza e nada poderá transgredi-la. No momento ela não tem sensações, nem consciência de si. As condições de sua existência não foram suficientemente elevadas para lhe permitir conservar a sua própria individualidade. Lloyd Dunraven Experiências in Spiritualism, pag. 243. Por sua vez, o célebre positivista materialista Adolphe Dacier, que, apesar de importantes inquéritos pessoais sobre os fenômenos de casas assombradas, permaneceu um irredutível negador da sobrevivência humana, assim relatou um fato que lhe sucedeu: a existência em nós de uma imagem viva e fluídica, reproduzindo a nossa forma exterior assim como a nossa organização interna, é privilégio da espécie humana ou deve ser considerada como um atributo da individualidade. Para todo homem iniciado no estudo da filosofia natural, nenhuma dúvida é permitida. Ela responderá, sem hesitar, que não sendo animal humano senão um ramo da árvore zoológica, todos os seus caracteres essenciais são encontrados, em diversos graus, nos outros ramos. Esta consideração teórica, extraída da grande lei das analogias que forma uma das principais bases da história natural, é confirmada experimentalmente por um grande número de fatos. Vou citar alguns deles. Para o fim de 1869, achando-me em Bordeaux, encontrei-me certa tarde com um dos meus amigos que ia para uma experiência magnética e me convidou para acompanhá-lo. Aceitei o seu convite, desejoso que me achava de ver de perto o magnetismo, que eu só conhecia de nome. Essa sessão não ofereceu nada de notável, pois foi a repetição do que se passa nas reuniões desse gênero. Uma jovem, parecendo bastante lúcida, fazia o papel de sonâmbula e respondia às perguntas que lhe eram formuladas. Fui, entretanto, surpreendido por um fato inesperado. Para o meio da tarde, uma das pessoas presentes, tendo percebido uma aranha no chão, esmagou-a com o pé. "Oh!" exclamou no mesmo instante a sonâmbula, "vejo o espírito da aranha que se evola." Sabe-se que, na linguagem dos médiuns, a palavra espírito designa o que chamo de fantasma póstumo. Qual é a forma desse espírito? Perguntou o magnetizador. Tem a forma de uma aranha, respondeu ela. Eu não sabia, no momento, o que pensar dessa aparição. Não duvidava, de modo algum, da clarividência da sonâmbula, mas, não acreditando em nenhuma manifestação póstuma do homem, não a podia admitir para os animais. O caso da aranha só me foi explicado alguns anos mais tarde, quando, tendo adquirido a certeza do desdobramento da personalidade humana, cuidei de procurar o mesmo fenômeno nos animais domésticos. Adolphe Dacier Humanité Posthume, Pags. 83-84. Conclusões. Se repito as recentes e magníficas experiências que acabo de citar não tivessem vindo ao meu conhecimento, teria deixado de fazer alusão às observações análogas e espontâneas das antigas sonâmbulas, mas é evidente, ao contrário, que as experiências de hoje confirmam as observações das sonâmbulas e que estas reforçam, por sua vez, as experiências atuais. A esse respeito, convém assinalar que, apesar de tudo o que foi exposto sobre as provas de ordem experimental, indispensáveis para atingir a certeza científica da existência dos fenômenos de bilocação, não devemos, todavia,
Esquecer as provas tanto mais legítimas e concludentes obtidas por meio da análise comparada e da convergência das provas, tais como resultam da presente classificação. Saliento, antes de tudo, que, com base nessas provas, verificamos que os casos de bilocação, tanto quanto os outros fenômenos estudados pela ciência, não são nunca considerados isoladamente, mas cumulativamente. É assim e apenas assim que os fenômenos em questão adquirem integralmente sua significação irresistivelmente demonstrativa. Isto pelo fato de que não se pode levantar qualquer dúvida sobre a objetividade do fenômeno, desde que se apliquem os processos da análise comparada a centenas de fatos do mesmo gênero, conexos, nos quais são representadas todas as gradações que assume tal fenomenologia, de modo a fazer aparecerem as modalidades segundo as quais a exteriorização do corpo fluídico é determinada. É-nos preciso, então, excluir as hipóteses onírica e alucinatória, que são as únicas que podem ser opostas aos fenômenos do gênero. Tais conclusões parecem indiscutíveis depois das seguintes considerações. Ponto mediano em primeiro lugar, porque os diversos graus de produção dos fenômenos de bilocação se completam e se reforçam admiravelmente um pelo outro. Com efeito, a começar pelos fenômenos ditos de sensação de integridade nos amputados, aos quais às vezes o sentido de integridade do membro faltante é a tal ponto real que, se a sua atenção estiver distraída, eles experimentam as sensações que o membro deveria experimentar se ainda existisse, para passar aos casos de desdobramento embrionário nos que foram atingidos pela hemiplegia, os quais percebem, junto deles, do lado paralisado, uma seção longitudinal de seu próprio duplo, e afirmam que esse fantasma goza de uma integridade sensorial que lhes foi subtraída, fato inexplicável pela hipótese sinestésica, porque, nos hemiplégicos, o sentido sinestésico, bem longe de ser exagerado, não existe mais, para chegar em seguida aos casos de desdobramento autoscópico, nos quais o sensitivo percebe o seu próprio fantasma, sempre conservando plena consciência de si, e a seguir aos casos nos quais a consciência se acha transferida no duplo que percebe a certa distância o seu corpo somático inanimado. Depois aos casos nos quais o desdobramento se produz no decurso do sono natural ou provocado, no delírio, na letargia e no coma, nos casos em que o fantasma desdobrado de um vivo adormecido é percebido por terceiros, para chegar aos casos nos quais o fenômeno de desdobramento fluídico se realiza no leito de moribundos e é registrado por pessoas sensitivas e, finalmente, aos casos em que o fantasma desdobrado no leito de morte é vista coletivamente por todos. Verifica-se eu repito que todas essas gradações ascendentes de fenômenos análogos estão intimamente ligadas entre si, se completam e se reforçam, confundindo-se e integrando-se, para produzirem esta certeza de se assistir à manifestação diversamente graduada de um mesmo fenômeno. Ponto mediano em segundo lugar, porque as hipóteses onírica e alucinatória são excluídas pelo fato de serem os fenômenos de bilocação no leito de morte constantemente descritos pelos clarividentes com os mesmos e minuciosos detalhes de realização, em que sobressaem particularidades de tal modo novas e inesperadas que é logicamente impossível presumir que elas saiam idênticas dos cérebros de todos os videntes, quer pertençam ao mundo civilizado, quer ao bárbaro ou selvagem. Ponto mediano em terceiro lugar, porque já se obtiveram, experimentalmente, fotografias de fantasmas desdobramentos de vivos, Stintomoses, de Rochas, D'Urville, professor Strati, e de fantasmas no leito de morte, em sua forma rudimentar, Dr. Baraduc. Ponto mediano finalmente, porque como já se viu as pesquisas atuais tendem a provar admiravelmente, experimentalmente, definitivamente, a tese sustentada aqui. Tais são os dados presentes do grande problema a resolver, dados que demonstram que, se não é possível ainda considerá-lo como resolvido do ponto de vista da ciência oficial, a qual se obriga a calçar os seus sapatos de chumbo antes de aceitar como definitivamente demonstrada a existência de uma classe de fenômenos que revestem enorme importância teórica pelo menos do ponto de vista das convicções pessoais de quem quer que tenha estudado a questão a fundo, pode-se assegurar que dos fenômenos de bilocação é hoje feita. Em consequência, o reconhecimento definitivo desses fenômenos pela ciência oficial não é mais do que uma questão de tempo. E, por acréscimo, essa questão de tempo se reduz à exigência, mais que legítima, que outros experimentadores, em número suficiente, repitam as mesmas experiências até agora realizadas por um pequeno número de precursores. Sendo assim as coisas, pode-se estar certo do êxito fatal e afirmativo do controle científico. Quando esse grande evento se realizar,
Então no horizonte do conhecimento humano surgirá a aurora de uma nova era. Os fundamentos do saber humano passarão da concepção materialista do universo para a concepção espiritualista do ser, com as consequências filosóficas, sociais, morais e religiosas que daí decorrem. Com efeito, flagrante que a existência imanente de um corpo etéreo no corpo somático subentende a imanência de um cérebro etéreo no cérebro somático e assim por isto dissipadas ficariam as perplexidades que impediram até agora aos fisiólogos de admitir o espírito sobrevivente à morte do corpo. Perplexidades que eles resumem no fato indubitável da existência do paralelismo psicofísico nos fenômenos do pensamento, o qual leva a concluir, inexoravelmente, na extinção do espírito com a desagregação do órgão pensante. Não resta dúvida de que os fisiólogos têm aparentemente razão para concluir nesse sentido, mas, pelo contrário, o mesmo não sucederia se os termos do formidável problema fossem um dia derrubados pela demonstração experimental da existência de um cérebro etéreo imanente no cérebro somático. Nesse caso, este último nada mais seria do que um aparelho indispensável para a tradução de impressões que nos chegam do mundo exterior por intermédio dos sentidos sob a forma de vibrações físicas, depois vibrações psíquicas, perceptíveis ao espírito imanente no cérebro etéreo. Observo que essa tese concordaria maravilhosamente com as teorias da professora Sra. Gaskell, segundo a qual a vida e o espírito constituiriam um todo, que seria um quantum intratômico, uma qualquer coisa de material que organiza a matéria para dela se libertar no momento da morte, o que esclarece o postulado. Todas as formas de vida organizada possuem esta quantidade intratômica. Isto é clara, uma nova luz, o postulado de ultrassumidade, o físico Eddington, que declara que se os átomos do corpo humano, no que em se contém de substancial, fossem fortemente comprimidos, o corpo humano não exigiria maior espaço do que um ponto feito com um lápis agudamente apontado, o que torna a significar que o organismo físico de um homem consiste na sua quase totalidade de espaço interatômico e infratômico, provável morada do corpo etéreo e do cérebro etéreo. De outro ponto de vista e com auxílio das novas concepções do ser humano, explicar-se-ia melhor porque o indivíduo perde temporariamente a razão sob a influência de uma bebida alcoólica, porque ele perde definitivamente a razão se o cérebro somático funciona em desordem, como na demência. E por isso seria evidente que, se o aparelho transformador das vibrações físicas em vibrações psíquicas reagir desordenadamente, o cérebro etéreo, sede do espírito, não mais estaria em condições de perceber corretamente as impressões exteriores e menos ainda agir por fora com pensamentos e atos apropriados, que continuariam a ser evidentemente transmitidos, mas o aparelho transmissor os desnaturaria e os transformaria em imagens incoerentes. Essas considerações me recordam uma discussão cortês que tive com o professor Enrico Morcelli pouco antes de sua morte. Esforcei-me por convencê-lo do grande fato de tantas provas variadas anímicas e espíritas convergirem todas para um mesmo centro, a demonstração da sobrevivência do espírito humano, fato que assume um valor científico de primeira ordem, dificilmente contestável. A enumeração das provas me impunha um longo monólogo que o professor Morcelli escutou com a maior atenção, sem nunca me interromper. Quando chegou ao termo de minha exposição, ele continuou a guardar silêncio, ao mesmo tempo em que a expressão de seu rosto indicava que ele se achava absorvido em profundas reflexões, do que conclui que, não conseguindo encontrar objeções metapsíquicas para opor à massa imponente dos fatos citados, sentira-se abalado em suas convicções materialistas, o que me levou a quebrar o silêncio com esta pergunta: pois bem, senhor professor, não vos parece que a hipótese espírita está, na realidade, cientificamente melhor demonstrada do que o imaginastes? Ele se recobrou e, olhando no vácuo, em atitude quase estática, mediu solenemente estas palavras: vinde visitar comigo um asilo de alienados e então vos convencereis de que o pensamento é função do cérebro. Percebi, por esta resposta, que o professor Morcelli efetivamente não encontrara qualquer objeção de ordem metapsíquica, que seu critério lógico havia sido visivelmente abalado pela evidência cumulativa das provas enumeradas, mas que, após breve oposição interior, o fisiologista profissional havia dominado, com a incapacidade em que se achava de se libertar de convicções profundas, indelevelmente impressas em suas células cerebrais por mais de meio século de prática de patologia mental, convicções aparentemente mais que legítimas, porém totalmente errôneas pelo fato de não repousarem numa única faceta do prisma verdade. Decorria daí que a argumentação negativa do professor, que não era metapsíquica, porém psicopatológica, não infirmava,
de modo algum, o valor irrefutável das provas positivas, de ordem metapsíquica, que eu havia citado e nas quais eu enumerei todas as facetas do prisma verdade. Assim, a argumentação do professor Morcelli significa apenas que, antes de chegar à demonstração científica da existência e da sobrevivência do espírito humano, ainda subsistia uma questão a resolver concernente à patologia mental. Agora, esta incerteza se dissipou como nevoeiro aos